Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Andressa. E nós somos do canal Louca Odisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. Esse é o nosso episódio sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, escrito por José Saramago, autor português, que já escreveu livros como Caim, A Caverna, A Jangada de Pedra, entre outros. Mas espera aí que hoje a gente tem uma convidada muito especial. E claro, a gente vai pedir para ela se apresentar. E vamos oficializar essa parceria de uma vez? Finalmente! Oi, pra quem tá ouvindo, meu nome é Júlia e eu sou a pessoa atrás da página do Insta Livros e Chá, por favor. Eu conheci essas duas criaturinhas há uns 10 anos quase, no ensino médio. E aí, mesmo a gente se separando, cada uma para um canto, ano passado a gente se reencontrou e o amor pela leitura nos uniu de novo, né? Então, a gente fez essa parceria, nós três aqui, e é a primeira vez que eu tô aqui, então vamos lá. Bom, então já que tu começou a falar, Ju, tu não quer falar pra nossa audiência? Na verdade, dar uma sinopse, né? Sobre esse livro tão enigmático, tenebroso, mas tão preciso e tão realista. Problemático. Então, o Ensaio sobre a Cegueira começa com um jovem, na verdade ele tem uns 30 e poucos anos, que ele tá no carro dirigindo e do nada ele fica cego. Só que a diferença de uma cegueira dita normal é que ele enxerga tudo branco, como se tivesse uma parede branca na frente dele. Aí, isso acontece que depois várias pessoas começam a ficar cegas também. E o governo decide fazer o quê? Juntar o povo todo num hospício abandonado, já que eles não enxergam, com situação de má higiene, má alimentação. E aí tem um pequeno detalhe, que a única pessoa que não ficou cega é a mulher de um doutor, que também é um dos personagens que fica cega, e ela que meio que vê tudo, óbvio, porque ela vê como os outros reagem um ao outro, né, porque estão cegos, e aí sim vai se desenrolando a história. A gente que já começa, na verdade, o livro de uma forma totalmente inesperada e diferente, né? A partir do momento em que a gente percebe que, na verdade, nenhum personagem tem um nome, né? Eles têm codinomes. Então, é um livro que tem uma linha de raciocínio totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? Sim, é narrado, né, na terceira pessoa. Na realidade, é um narrador onisciente, né, o tempo inteiro. E também, uma coisa que me marcou bastante nesse livro é que ele não tem vírgula, não tem pontos. Nossa, e é também não muito tem louco. indicação de falas alguma, na realidade. Mas não atrapalha a leitura, né? Chega a ser bem fluida na realidade e tu consegue entrar nesse mundo sem precisar, né, de pontuações. Eu acho agora que tu falou muito engraçado que isso, mesmo o livro sendo dito assim, ele é uma leitura pesada, né? Porque Sim. o palavreado do autor é uma coisa que talvez a gente não tá tão acostumado, a linguagem, né? Só que desse jeito que ele colocou, e às vezes algumas partes é tão cru, eu acho, em função dos personagens, que a gente sente aquele peso, mas em função da maneira que ele colocou, né, o texto, a gente vai lendo, não fica aquela coisa tão maçante, talvez ele fez de propósito, não sei, né? Não dá vontade de largar o livro. É uma coisa desconfortável, mas a gente não consegue largar o livro. A gente precisa saber como vai acabar, como que... Cara, é muito louco a dinâmica que foi colocada dentro da narrativa do livro. É bem legal que também a gente tem um ponto de virada, porque geralmente a gente dá esse significado pra cegueira sendo preta, né? Sendo algo negro. Sim. E a primeira coisa que a gente percebe é que ali a cegueira não é negra. Eles até se referem, né? Na realidade, o primeiro personagem, se não me engano, se refere a cegueira como mar de leite, né? A cegueira, Sim. na realidade, é branca.
O mal branco, né? Muito bom isso. E é isso que depois, tanto que no começo, quando esse primeiro cego, que ele é reconhecido assim, né? Nenhum personagem tem nome. Eles são todos reconhecidos pelo físico, basicamente, né? É. E aí o primeiro cego, quando ele vai no oftalmo... E depois o oftalmo, quando fica cego, ele diz que é uma coisa que parece uma peste, uma epidemia, porque não é comum uma cegueira ser branca. Não tá na história que a cegueira é branca. Então é isso que deixa as pessoas mais confusas em questão de tudo, né? Não faz sentido. Eu achei muito legal também, ali no começo, logo que começa a epidemia de verdade, como o foco vai mudando. Porque a gente acha que a gente vai lidar com um personagem principal. Mas a gente não tem isso. E aí, quando... Eu achei isso muito legal. Deles irem trocando, sabe? O foco para cada um que vai ficando cego. Isso me chamou bastante atenção. Eu gostei bastante dessa forma que foi disposto o ponto de vista, né? De alguma forma deixou até mais dinâmico a leitura, né? Sim. Tu conhecer cada personagem, né, que tava sofrendo desse mal. E no final eles meio que se conectam, né? Quando eles estão lá no hospício, que a gente começa a interligar um com o outro. Por exemplo, tem a mulher do óculos escuro, depois aparecem outras pessoas que ficaram cegas no mesmo ambiente que ela, e aí até então a gente não sabe se é contagioso, se é uma coisa que tá dando em todo mundo, então isso também te instiga a ler mais pra saber o que é isso, é uma epidemia, ou é um castigo, ou é uma praga, Exato. Né? Isso, eu fiquei pensando nisso, será que é alguma coisa divina, é alguma coisa de Deus, é algo físico, algo orgânico? A gente acaba trabalhando na base do achismo, né? Porque a gente só faz suposições sobre o que tá acontecendo. Sim. Eu acho que é interessante frisar nesse começo que ninguém sabe realmente o que aconteceu. A primeira pessoa, no caso, a ficar infectada, a ficar com esse mal, tava num dia normal, tranquilo, e do nada a pessoa ficou assim, né? Cega. E, sucessivamente, outras pessoas também foram ficando, né, com esse mal. E é interessante, pra mim, acho que foi o ponto mais interessante de todo o livro, foi a exclusão, né, do governo sobre essas pessoas. Sim. Isso me lembrou, de alguma forma, até o Holocausto, né? Na cala da noite, verdade. Tu vai separando as pessoas, escolhe um lugar pra colocar essas pessoas, exclui elas da sociedade e vai pegando elas, né, conforme os dias vão passando, recolhendo essas pessoas pra colocar num lugar que seria até numa espécie de manicômio, né, na realidade, né, esse lugar, né. É tipo uma limpeza que eles fazem, né? Purificação. Porque a partir do momento que as pessoas estão lá dentro, né, desse local, as pessoas começam a ficar fora de si, né. Porque imagina, Sim. Tu não tá chegando nada, tá passando fome, escanteado, tá totalmente de escanteio, né? Excluído da sociedade. Então, de alguma maneira, acabou me lembrando até um pouco essa questão de percepção na realidade de manicômio. Eu não tinha feito associação com o Holocausto, mas realmente faz sentido. Eu tinha lembrado também da época 1000 e vai quebrada, não lembro, que eles pegavam qualquer pessoa, por exemplo, que hoje em dia é diagnosticada com ansiedade, depressão, ou até qualquer tipo de distúrbio, eles criaram os manicômios originalmente para isso, né? Para colocar Sim. as pessoas que simplesmente eram um pouco fora do padrão, sem diagnóstico algum. Então, tem muito manicômio hoje em dia que é desativado, mas que décadas atrás era para isso. Então, o governo nesse livro também fez isso, né? Uma limpeza, porque não sabia como tratar as pessoas, então joga tudo num lugar só e finge que nada aconteceu. Sim. Que a primeira ação, na realidade, do governo... Ok, está acontecendo isso, as pessoas estão se contaminando. Como a gente faz para parar isso? Como a gente faz para que a sociedade, na realidade, não se contamine por completo? Vamos pegar essas pessoas, vamos tratar essas pessoas, mas vamos colocá-las em outro local, né? Onde só que elas tratamento ninguém teve, né? Porque... Não,
Sim, mas essa é a perspectiva de que o governo passa, né, pra população. Ok, Não vamos vamos levar muito elas longe, pra né? outro Nós local. estamos vivendo isso, né? Vamos levá-las pra outro local e vamos tratá-las, tirá-las, né, de circulação. Isso com certeza vai muito de conta que a gente tá vivendo agora, né? A pandemia do coronavírus aí tá de prova, né? Com certeza. E você sabia, eu tava até pesquisando, não sei... esse livro foi um dos mais buscados e comprados quando a pandemia começou. É mesmo? A Tag Livros, que é massa. uma coisa que a gente... É uma caixinha que a gente assina, né? Que recebe livros por mês. Eles mandaram... Era um dos livros que eles mandaram, tipo, uma nova edição do livro, toda diferente. E ele foi um dos livros mais comprados e lidos na época que começou a pandemia toda... Que estourou. Por que será, né? Porque acho que as pessoas buscam e... As pessoas buscam mais informações, né? Até eu me lembro dessas coisas de streaming e tal. Eu me lembro que sempre tava na lista dos mais vistos algo relacionado à pandemia e epidemia. Então as pessoas realmente procuraram se informar, talvez. Entender mais, né? Ou até mesmo de se desesperar, né? Porque às vezes tu lê isso, tu começa a desesperar, né? Né? Na realidade, o pessoal gosta de sofrer, né? Essa é a realidade. E tem muitos livros nesse estilo também, né? Que são mais recentes, que eu não duvido que não se inspiraram nesse. E aí tu imagina, traz tudo à tona, né? Numa situação que tu não pode sair de casa, no meio de uma epidemia, que tu não sabe no que vai dar. E aí as pessoas buscam leituras, às vezes, né? Por masoquismo, talvez. Pra tentar entender o que tá acontecendo. Pois é. Eu vou jogar uma questão aqui no ar, pra gente até comentar sobre isso. Mas, assim, as pessoas foram deixadas de escanteio, obviamente, foram colocadas em outro local, onde realmente só tinham contatos com pessoas que já estavam com a cegueira. E essa ação acabou partindo, obviamente, do governo, né? E só que assim, as pessoas lá, dentro desse local, como a gente pôde ler, elas não foram bem tratadas, obviamente, né? Então, assim, fica a minha questão, né? As pessoas contribuíram tanto tempo pra economia, pra desenvolvimento, pra trabalho, pra tudo, na realidade. E quando elas mais precisam, elas não recebem o que elas deram, digamos assim, pro país, né? Porque a gente não sabe exatamente onde é que eles estão, né? E eu acho que o pior disso tudo é que, se a gente for parar pra pensar, não é uma coisa muito impossível de acontecer, né? Hoje em dia. Já meio que acontece em algumas partes de tu passar a vida inteira pagando, contribuindo, e aí no final da tua vida, né? Tu tem que te aposentar aos 70 anos, sei lá, e aí... Hoje em dia tem muita coisa que remete. Né? Do meu ponto de vista, eu acho que sim, o livro, de certa forma, traz uma crítica social, já que agora todos são iguais, né? Todos estão passando pelo mesmo problema, que é a cegueira. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, eles, né? A lidar com isso de uma forma civilizada. E é óbvio que isso não acontece de uma forma generalizada, porque eu acredito que a partir do momento em que a gente vem de uma sociedade que já tá calejada, que já tá com problema, que existem pessoas com uma índole não tão boa, eu acho que isso automaticamente vai passar pra atual realidade, sabe? Não, é que tu falou pessoas que não têm índole boa. Eu acho que o grande exemplo do livro já começa a questão do primeiro... da primeira pessoa ali, que é infectada, no caso, né, pela cegueira, de quando uma pessoa vai ajudar ela, e já passa pela mente dessa pessoa que tá mal, de que a outra pessoa quer ajudar, mas quer ajudar no caso, mas quer outras coisas, entende? Sim. Até tem né, depois a gente fica sabendo que essa pessoa que ajudou acabou roubando o carro dele. O carro, né? O carro dele. Então, isso também... Na realidade, se for pra pensar, não foge muito da nossa realidade hoje, né? Porque a gente sempre pensa que as pessoas também têm segundas intenções, né? Exato, sempre. E eu acho que isso reflete... Atrás, né?
Sim, isso que tu falou, agora de questão de índole e tal. No começo a gente tem essa ação, esse acontecimento, e parece que ele já vai dando, né, um pequeno spoiler do que o livro vai falar, né, depois que o livro vai nos mostrar na realidade. Sim, e eu acho que não necessariamente de uma forma política ou governamental, mas eu acho que muitas pessoas não mudaram só porque ficaram cegas, sabe? Muita gente não tem esse senso da solidariedade com o próximo. E a gente consegue ver isso em vários momentos do livro, né? Principalmente quando alguns personagens acabam tentando criar ali um motim, tentando criar novas ordens, novas leis, fazendo assim com que os outros sejam submissos a eles. Então, isso já é uma coisa que já vem, né? Sim, que, tipo, quando a gente inicia a leitura, a gente fica pensando, nossa, pessoas boas, por que aconteceu isso com pessoas boas, né? Mas no decorrer do livro, tu vê que, na real, todo mundo tem aquele pontinho ruim. E o autor trouxe isso de uma forma até, às vezes, meio crua demais, meio forte demais, mas que tu entende que não é bem assim, né? Em certos momentos, certas coisas que acontecem, tu completamente traz à tona tudo que tu tem e que normalmente tu esconderia, né? A cegueira trouxe isso praticamente, vamos dizer, eles colocam a culpa nisso. Exato, é como se agora tivesse um motivo pra botar a culpa. Parece que a partir dessa cegueira tu consegue enxergar, né, o que realmente é, né? Sim, a grande metáfora do livro, né? Uhum. Tem até uma frase, né, no início do livro também, que vai de encontro com isso, né? E o que vocês me falam sobre, por exemplo, ok, a cidade vira um caos, todo mundo infectado, no caso, né, todo mundo cego, mas tem uma mulher que não se infectou, que ela enxerga. Pois então... Altas teorias nas primeiras páginas do livro. Muitas teorias e nenhuma faz sentido. É meio que um enigma, né? A gente não sabe, na realidade, né? Não sei, talvez, sei lá... a necessidade do autor ter se ver dentro da história, talvez, e ele conseguir passar essa informação a partir dos olhos dele. Não sei, acabei de bolar essa. Eu fiquei um pouco confusa, porque eu não tava entendendo o porquê de uma única pessoa. Porque eu acho que o certo, né? Certo não, mas que eu vejo, assim, que eu leio, seria uma parcela da população estar, né, com cegueira, e a outra não, sei lá, ser imune, acontecer alguma coisa. Mas aí eu tava pensando, antes da gente começar, com meus botões aqui, que, sei lá, talvez essa mulher, na realidade, seja a gente, seja os leitores, né? A gente que tá enxergando, né? Sim. Também pode ser uma metáfora que o Também. autor quis passar pra gente, né? Também. Sim, porque tu imagina se ele fizesse o livro inteiro como se fosse de uma visão de cima, entende? Tá me faltando Sempre palavra. em terceira Mas pessoa, uma visão né? de... É isso. Aí ia ficar uma coisa muito assim... Como é que se diz? Mais maçante do que já é, eu acho. Isso, e uma coisa meio neutra. Tu não ia saber, sabe? Tipo, os sentimentos de cada pessoa, o pensamento. Então, ele, de alguma forma, colocou o leitor na história, mas enxergando, né? Porque não tem como tu fazer uma história... Até tem, tu fazer uma história sem ninguém enxergar. Caixa de Pássaros tá aí pra isso, né? Mas uma história que ninguém ali tá enxergando pra ver as coisas. Então, eu acho que ele usou, que nem a Andressa falou, ele usou essa personagem como leitor pra até tu te sentir ali no meio, entende? Exato, não ser uma coisa de porque fora. Eu acho que é uma leitura que, infelizmente, a gente precisa estar ali dentro, sabe? Porque o livro te puxa pra isso. Ele é um livro pesado. Então, se a gente não tá ali dentro sentindo, não vai ter sentido nenhum no fim das contas do livro. Até agora tu falou, eu lembrei de uma cena que a mulher que é conhecida como esposa do médico, né? Uhum. Ela vê o primeiro cego
perto do motorista que roubou o carro dele e tal. E ela diz que ela se sente meio que invadindo a privacidade deles, porque ela é a única ali que enxerga e que sabe que um tá do lado do outro, sabe? Com aquela situação de tudo que aconteceu. E tu se sente no lugar da mulher nesse tempo todo. Porque tu tá do lado de fora como ela, né? Puxando, tu falou dessa parte, tem aquela parte que ela encontra o casal tendo uma relação sexual e tal. Também a gente consegue sentir esse mesmo desconforto por ela ser a única que tá sabendo o que tá acontecendo e a gente também fica naquele impasse, aquele desconforto que não é legal. Só pra não ficar em branco, a Gil falou da cena, é que esse livro tem um filme, né, que foi adaptado pro cinema, que é estrelado pela Julia Moore. Não. Ai, gente. Julianne Moore. Sabe como é que fala dois? Julianne Moore. Eu acho que o Mark Ruffalo também, né? Mark Ruffalo tá... Famoso Hulk. Pois é, tá. Mas ele já foi adaptado pro cinema, então por isso que a Ju se referiu, né, na cena, né? O livro, de certa forma, acaba mostrando pra gente que a gente precisa também aprender a conviver em grupo, né? Não só aprender a conviver, mas também tem... Eu acho que o livro mostra que a gente não sabe conviver em grupo. Sim, não. Como que eu falei a frase? Eu falei o contrário? É que ele falou... Não, é que ele falou, tipo, acho que o livro mostra como a gente precisa conviver em grupo, entende? Como se ele mostrasse pra gente mostrasse como a gente teve que conviver em grupo, entende? Aí eu, tipo, só falei o contrário, na realidade. Não, entendi. Tá, não. Desculpa. Mas, não. Eu entendi como algo bem positivo. Capaz. É que eu acho que ele mostra essa parte do convívio. E aí entra toda aquela parte da refração de comida, da divisão de tarefas. Que mesmo com tudo que tá acontecendo, isso ainda, de alguma forma, ainda remonta uma sociedade, sabe? Tecnicamente era pra unir, né? Tecnicamente era para as pessoas, já que tá todo mundo igual ali, era pra um se ajudar, mas acontece o oposto. Exatamente, e aí entra de novo essa questão atual que a gente tá vivendo, sabe? E eu acho que talvez, pra mim, né, que tenho problemas com a realidade, talvez esse livro tenha sido tão desafiador exatamente por isso, por ele lidar tanto com a realidade, sabe? E o jeito que o autor trouxe os personagens muito cru, não tem nenhuma filtro. Película, não tem nada. E o mais estranho é que tu lê e tu pensa, pode acontecer. Sim, é muito palpável. Não é uma coisa tão impossível, né? E é isso que assusta. Exato. E olha que o livro não é atual, o livro é antigo, é de 1000, não sei quantos. Na realidade, claro, pode acontecer, mas tem pontos do livro que está acontecendo. Pegando essa questão da dinâmica de grupo, de como conviver, mas claro que ali dentro daquele caos ainda tem alguma ordem, porque existe um sistema e tal que dita as regras. Mas, mesmo dentro desse sistema, ainda tem um caos, que são essas pessoas que não estão conseguindo conviver em um grupo. E só se importam consigo mesmas. Então, isso de alguma maneira vai de encontro que a gente está vivendo agora na pandemia do coronavírus, né? Muita individualidade, né? Muito pensamento em si próprio. E a gente vai esquecendo dos outros, né? Até mesmo assim, acaba sendo até frio, né? Com outras pessoas. Acaba negando algumas coisas em prol de si mesmo. Então, claro que o livro todo, né? Não é a realidade que a gente tá vivendo, né? Porque é diferente. É outra pandemia, outras coisas. Mas tem algumas ações, algumas coisas que acontecem que realmente vai de encontro com o que a gente tá vivendo a cada momento. A gente consegue se ver. Sim. Então a gente já vai pular pras opiniões, sabe por quê? Porque a gente tava conversando e a gente acha muito interessante todo mundo largar um tempinho pra ler esse livro. Porque é muito interessante. Sem spoiler, entendeu? do final, hein, gente? Primeira vez que a gente dá spoiler, né? Do final, né? Eu acho.
Eu acho que é a primeira vez que a gente não dá spoiler. Oh my God! Vamos fazer virar rotina isso pro povo ir atrás e ler os livros. Passar ranço, passar raiva que nem a gente, não tem problema. Vamos lá. Fechado. Então, pra mim, o final do livro me deixou dividida. Porque, de certa forma, assim, lá no fundinho do meu coração, eu esperava que isso fosse acontecer. Eu achei um pouco previsível. Mas, por outro lado, eu fiquei meio frustrada. Não sei se porque eu achei previsível. Eu ainda não consegui formular uma ideia do porquê da minha frustração. Mas, né, rolou esse vai, não vai. Sim, eu entendi a metáfora do ensaio sobre a cegueira, porque, na verdade, a gente passa o livro inteiro baseado, né, num ensaio. E eu acho que isso seja um pouco mais perceptível pra gente conseguir captar, né, o motivo do porquê, da verdade, do livro inteiro ser um ensaio. Foi uma leitura muito desafiadora, muito tensa. E assim, eu acho que de longe foi o livro mais difícil que eu já li. Porque ele é desconfortável o tempo inteiro. Ele não te dá 1 minuto de sossego, ele não te dá 1 minuto de respiro. E em alguns momentos ele acaba sendo cansativo, maçante. Mas, tipo, não é porque ele é uma leitura chata. É sim porque ele é uma leitura real. Então, é alguma coisa palpável, né? Como a gente já tinha falado. E é muito cruel. E a gente sente repulsa, a gente sente pena, a gente sente nojo, a gente sente compaixão. Esse livro é um misto de tudo que a gente pode sentir. Eu não sei, isso é muito louco. O livro é um misto de tudo que a gente sente, né? Ó, louca agora. Exato. E eu acho que esse, de novo, vou bater o martelo e vou falar que esse é, de longe, assim, vai ser mais um daqueles livros que tu vai pegar reflexões, tu vai conseguir pegar frases e refletir, sabe? Pro resto da tua vida, assim. Porque, graças a Deus, assim, existem e existiram escritores com essa capacidade de tirar a gente da nossa zona de conforto, sabe? E fazer a gente confrontar a nossa realidade, seja ela boa ou ruim. Não, eu concordo com a Rafa. Eu passei a leitura inteira, tipo, achando, será que o autor tá tentando fazer uma metáfora? Será que ele tá simplesmente usando todo esse enredo pra mostrar do que a humanidade é capaz, né? E só. Aí eu terminei o livro meio dividida. Eu assumo que eu fiquei meio dividida com isso. Eu ainda acho que ele não quis trazer nenhuma metáfora, nada. Ele simplesmente usou toda essa cegueira, tudo para mostrar simplesmente cru como é o ser humano quando a coisa aperta, quando acontece uma coisa e vem à tona tudo. É um livro que eu leria de novo? Não. É um livro que eu recomendaria? Talvez. Sim! Então, sim. É aqueles livros que dá um tapa de luva na nossa cara, se a gente se dá a oportunidade de parar pra pensar, né? Porque tem gente que lê e deu. E eu acho que o jeito que ele trouxe, a leitura maçante, é até pra gente sentir mesmo. Sentir aquele cansaço de ler, que só quem tem o costume de ler sabe como é, que tu quer continuar, mas a tua cabeça não para de tanta coisa. Então eu acho que ele conseguiu o que ele queria, porque tá marcado. Tá marcado. Parabéns, conseguiu. Alcançou o objetivo. Exatamente. Objetivo alcançado com sucesso. Pois é, eu fico muito dividida também pela questão da metáfora, né? Eu também achava algumas vezes que era, porque de alguma maneira batia muito com o que eu já tinha percebido, com o que está acontecendo, e eu acredito que vai acontecer em algum momento. Algumas coisas aconteceram no livro. Mas, pra mim, nesse momento, né, 2021, pra mim eu vejo o livro como uma metáfora. Pode ser que daqui a alguns anos eu não veja, eu vejo realmente só como uma história que o autor quis mostrar, como a Ju falou, como é a nossa realidade,
como nós podemos virar pessoas assim. Ou a gente conhece pessoas assim, né? Independente do qual seja. Mas eu gostei bastante do livro. Sim, é uma leitura bem maçante. É claro que assim, como a gente tinha falado no início, né? Que não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, não tem indicação de fala. E tu tem que se virar pra poder, né? Saber o que tá acontecendo ali. Né? Mas eu gostei, não prejudica de alguma maneira. É até meio que um desafio, sabe? Entre a construção da história. E também é um teste de atenção, né? Pra ti mesmo. Mas, somando tudo isso, eu gostei muito do livro. Até me surpreendi. Realmente eu pensei que eu não gostaria. Porque tem algumas vezes que eu queria realmente... Ok, vou fechar esse livro aqui, porque não tá dando. Não rolou. Mas, como um todo, eu gostei. O final, ele é... Na realidade, eu já pensava que ia ser assim o final. Acho que não tinha como escapar daquilo, né? Eu acho que não tem. Até pela questão da exclusão, sabe? De algumas pessoas. E até mesmo a questão, assim, de deixar isso acontecer ao ponto de ninguém mais conseguir controlar, sabe? Só, digamos assim, o negacionismo de alguma maneira, sabe? Então, eu já pensava que aconteceria desse jeito. Falando ainda sobre a mulher, a única mulher que enxergava, a única pessoa que enxergava, eu achei isso um pouco frustrante quando eu tava lendo, em alguns momentos, porque realmente eu acho que pra história serviria que ela fosse cega. Mas precisava de uma pessoa, e como a gente tava comentando ali, realmente a gente pode interpretar de várias maneiras, e pra mim serve mesmo como a mulher cega, no caso seria a gente, seria o leitor, e o autor quis que fosse assim. Então, esse foi o nosso episódio sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira. A gente quer muito agradecer a nossa convidada por estar aqui com a gente. E muito obrigada se tu aguentou e escutou a gente até aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para locodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia ou podcast, como ficar melhor. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, @locodisseia, e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Agora é tu, Ju. Faz o teu merchan aí da tua página. Então, eu queria agradecer pelo convite, participar desse canal dessas duas maravilhosas. Sério, foi muito legal a primeira experiência. Tamo aí pra qualquer outra vez e obrigada. Mês que vem tem mais! Spoiler, hein? Ela vai voltar. Agora pode dar spoiler. Vai ter volta! Uhul! Esse episódio foi escrito por Andressa Mendes, Júlia Silva e Rafaela Meireles, com edição de Marina Fraga. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima semana. Tchau! Tchau!